Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Mais uma semana começando e com estas belas imagens para a largada deste 3 de julho de 2023. É o segundo semestre já marcando presença e que tenhamos dias bem produtivos pela frente. É sempre uma honra ter a sua companhia. Receba o meu bom dia e de toda a nossa equipe que já está a postos pela cidade para deixar você bem informado. Um dos destaques fica por conta de um acidente hoje cedo que complicou a vida de quem passava pela PR-445. Olha só, teve uma batida contra uma moto e logo em seguida um engarrafamento com vários outros veículos. Logo cedo, o resultado é esse aí, filas, congestionamento e muitos transtornos para quem estava pegando a PR-445 em trechos que cortam Londrina e Cambé. Também nessa importante e movimentada rodovia tivemos acidente grave ontem à tarde, ali perto do distrito de Irerê, entre Londrina e Tamarana. A colisão entre um carro e um caminhão que em seguida pegou fogo. O motorista do caminhão sobreviveu a esse acidente. Os bombeiros contaram que ele reclamava apenas de algumas dores no peito por ter batido contra o volante do veículo durante o acidente. Foi levado para atendimento médico de ambulância. Já o motorista do carro morreu aqui. Na BR-376, perto da divisa do Paraná com Santa Catarina, um caminhão desgovernado não conseguiu parar e arrastou mais de 10 carros. Esse acidente foi no acesso do Paraná para Santa Catarina, uma rodovia muito usada para quem vai para as praias do litoral catarinense. A gente estava bem tranquilo dentro do carro quando de repente não deu para escutar freio nada, foi muito rápido. A gente só sentiu um impacto. Aí eu olhei para trás para ver se o neném estava bem, realmente foi uma batida atrás da outra, assim, só deu para sentir a gente sendo jogado várias vezes para frente. Você vai ver também as investigações dos bandidos que fizeram disparos numa festa, mataram uma pessoa e deixaram outras 2 feridas, entre elas uma criança. Esse vídeo aí mostra a movimentação dos assassinos, a chegada deles a essa festa e depois toda uma correria por lá. Já já, todas as informações para você. E também um flagrante de atos de vandalismo após um jogo de futebol com vários ônibus depredados, com vidros ali destruídos por esses vândalos. E também sobe e desce no preço dos combustíveis. Veja ainda a contratação de vigilantes para a rodoviária de Londrina. A abertura de inquérito para investigar as mortes de pessoas em situação de rua. E uma cartilha em vários idiomas no combate à dengue, uma tentativa de conscientizar imigrantes aqui da nossa região que ainda não dominam o português. É o cardápio mais completo de informações do seu horário de almoço. É o jornalismo da RPC, junto com você, em mais essa edição do Meio-Dia Paraná. Agora, 11h50. Um caminhoneiro morreu num acidente na BR-376, na rodovia do Café, o trecho da 376 que corta o norte do Paraná. Foi ali perto de Imbaú, nesse domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava carregado com soja quando tombou na lateral da estrada. O motorista ficou preso embaixo da carga e morreu no local. Ele tinha 52 anos e era da cidade de Nova Londrina, no noroeste do estado. O tráfego ficou complicado por lá, mas depois, ao longo da tarde, já foi liberado e agora está normalizado na 376, trecho do norte do Paraná. Em outro trecho da 376, já na Serra do Mar, ali na descida do Paraná para Santa Catarina, tivemos um acidente bastante grave envolvendo também caminhão. E nesse caso, mais de 10 veículos foram atingidos. A câmera de segurança da concessionária mostra o caminhão desgovernado na descida da serra. Após arrastar alguns veículos que estavam logo à frente, ele vai para outra pista e bate em vários outros. No total foram 14 carros atingidos.
O Henrique estava em um deles. Ele seguia para Guaratuba comemorar o aniversário da avó. Descendo a serra aqui, já tinha um acidente para frente, então estavam sinalizando que estava parado. A gente reduziu, bem tranquilo, todo mundo veio bem tranquilo. De repente começamos a escutar barulhos fortes, né, estrondos, onde veio um caminhão desgovernado e acertou muitos carros ali, acabou com vários. E o susto, cara? Foi grande preocupação com o filho, né? Quantos anos tem teu filho? Tem 2 anos, a esposa também se assustou bastante. O acidente aconteceu às 11h18 da manhã deste domingo, no quilômetro 666, na descida da serra, na região de Guaratuba. Apesar do impacto das colisões, nenhum motorista ficou ferido com gravidade. Segundo a concessionária, 1 foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados e 5 com ferimentos leves. Mas o susto, esse foi grande. A gente tava bem tranquilos dentro do carro quando de repente não deu para escutar freio nada, foi muito rápido. A gente só sentiu um impacto. Aí eu olhei para trás para ver se o neném tava bem, realmente foi uma batida atrás da outra, assim, só deu para sentir a gente sendo jogado várias vezes para frente. Foi realmente muito assustador. Aí o airbag estourou, acabou quebrando o meu óculos, foi muito feia a coisa. E muita gente correndo, gritando, gasolina vazando, realmente foi muito rápido. A rodovia ficou interditada por mais de 3 horas no sentido Santa Catarina. Quase 4 horas depois do acidente, alguns carros permanecem aqui na pista. E pelo estado deles, dá para ter uma noção do estrago que esse caminhão fez. Esse é um dos 15 veículos que foram atingidos aqui na 376. Olha só, é ferro retorcido. O estado que ficou esse carro aqui dentro. 3 pessoas estavam viajando em direção a Santa Catarina e dessas 3 pessoas o motorista sobreviveu. Uma mulher teve uma quebra de clavícula, uma fratura, e um homem só foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. De fato, o que chama a atenção é que ninguém se feriu, felizmente, com gravidade nesse acidente. Aos socorristas, o motorista teria dito que perdeu o freio. A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as circunstâncias do acidente. Que susto, uma nova data de nascimento, né? Tem que lembrar que agora você faz aniversário junto com a tua avó. Junto com a minha avó. Minha avó vai comemorar junto comigo agora. Daqui a pouco tem mais informações de trânsito, inclusive com o acidente de um caminhão e um carro ontem à tarde aqui pertinho de Londrina. Esse caminhão pegou fogo, uma pessoa acabou morrendo. Já já eu trago todas as informações para você. No Norte Pioneiro, um policial militar da reserva foi morto durante um assalto na noite de domingo. Ele tentava evitar o roubo de uma caminhonete e acabou sendo atingido pelos bandidos. Mônica, muito bom dia, boa semana para você, para a tua equipe por aí. Mais alguém ficou ferido? Os bandidos chegaram a ser presos? Obrigada, Alberto. Uma boa semana para todos nós. Bom dia para quem está conosco aqui no Meio-Dia Paraná. Esse caso ocorreu na cidade de Abatiá. O sargento da reserva da Polícia Militar, José Sidney Yamagami, ele estava em uma reunião com outros amigos lá na cidade de Abatiá, isso na noite de domingo, e eles estavam, de acordo com a Polícia Militar, com o portão aberto. Então, 2 jovens se aproximaram a este local e os 2 estariam armados, de acordo com a PM, um de 20 anos e outro de 17 anos. Eles anunciaram um assalto, renderam todos que participavam dessa reunião, fizeram também algumas pessoas entrarem nesta residência, isso porque, de acordo com a PM, eles queriam levar uma caminhonete que estava estacionada na frente dessa casa. Foi aí que esse sargento da reserva, que percebeu que os 2 estavam distraídos, e foi tentar pegar a arma dele que estava no carro. E neste momento, infelizmente, acabou baleado várias vezes e morreu no local. Ainda na madrugada desta segunda-feira, logo depois esses 2 jovens fugiram do local, a Polícia Militar ali da região iniciou buscas pelos 2. Um deles foi encontrado na rodoviária da cidade de Abatiá e preso. E ele acabou contando para os policiais a localização desse comparsa, desse adolescente, e também da arma que foi utilizada no crime. A polícia então localizou a arma e, enquanto fazia buscas ali na região, encontrou esse adolescente escondido em um caminhão. Ele teria descido desse veículo armado e também teria atirado contra os policiais. E ele foi morto então ainda no local. Agora
agora a Polícia Civil ainda investiga essa situação, que está sendo tratada como latrocínio. Para a gente falar um pouco mais a respeito do sargento da reserva, José Sidney Yamagami, ele é bastante conhecido lá na região, sempre trabalhou ali naquele local, também foi comandante do 2º Batalhão e teria se aposentado no ano passado. Então, há pouco tempo, ele estava na reserva da Polícia Militar e, infelizmente, acabou morto nesta tentativa de assalto. A gente ainda não tem informações a respeito do velório desse sargento da reserva, porque o corpo dele ainda permanece no IML da cidade de Ribeirão do Pinhal. Nossos sentimentos à família do sargento José Sidney Yamagami. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Nosso respeito, então, à família, aos amigos aí desse policial militar da reserva que acabou sendo brutalmente assassinado. Torcedores do Palmeiras depredaram um biarticulado, um ônibus, ontem em Curitiba. Foi após o empate do Palmeiras com o Atlético na capital. Uma mulher teve ferimentos leves e esse ônibus, esse biarticulado, que é um veículo bem maior, com capacidade para mais de 250 passageiros, ficou bastante danificado. Moradores da região gravaram o momento em que o ônibus começou a ser depredado, quase 7 da noite na estação Tubo Dom Pedro I, no bairro Água Verde. Os vândalos vestiam camisa do Palmeiras. Eles jogavam pedras e batiam no biarticulado que ia sentido Pinheirinho. No vídeo dá para ver também que havia passageiros no ônibus quando tudo aconteceu. Dentro do biarticulado ficaram as marcas da depredação. Nas portas 4 e 5 é onde a gente vê que está o maior estrago. Aqui, por exemplo, ó, na porta 4 do vidro não sobrou praticamente nada, né? Desse outro lado aqui, olha, essa janela também quase completamente destruída. Dá para ver aqui até caco de vidro de garrafa de bebida. Nos bancos, no chão, os estilhaços. São muitos cacos de vidro que a gente vê por aqui, olha. Outra janela também depredada. Ao todo, segundo a empresa, foram 8 janelas quebradas. O que chama a atenção também é o tamanho das pedras, né, que eles encontraram aqui dentro do ônibus. Essa daqui, por exemplo, olha, uma pedra provavelmente tirada de uma calçada, uma pedra pesada, claro, se atingir alguém, isso acaba machucando. Aqui dá para ver outras pedras também no ônibus. E a gente consegue imaginar o susto que as pessoas aqui do lado de dentro tiveram ao se deparar com uma cena como essa. Segundo o representante da empresa Redentor, o ônibus vai ficar fora de circulação por aproximadamente 5 dias. O prejuízo para consertar o que foi quebrado ainda está sendo calculado. Ele disse também que uma passageira se feriu. Teve uma passageira que teve escoriações por causa dos vidros. Não quis ser atendida, o motorista perguntou a ela se ela queria e ela não quis. Então a gente avalia a seguinte situação. Não são torcedores, são vândalos, são pessoas que vieram à cidade de Curitiba para destruir o nosso patrimônio e machucar nossas pessoas. Você veja que é um veículo novo, totalmente destruído, os valores a gente ainda vai levantar, mas eu acredito que menos de 10 mil reais não vai ser esse prejuízo. A polícia chegou a ser chamada, mas os torcedores já tinham saído quando as viaturas chegaram. Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus repudiou atos de vandalismo contra veículos do transporte coletivo e pediu que os órgãos de segurança coíbam esse tipo de ato e que os culpados sejam punidos. Agora, meio-dia em ponto. 2023 vai se confirmando como um dos anos com maiores volumes de apreensão de drogas aqui no norte e norte pioneiro do Paraná. São grandes quantidades transportadas, geralmente de forma disfarçada, em carregamentos de caminhões. Nesse fim de semana, mais 1.500 quilos de maconha foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal. Assunto para a nossa Giovana Machado, hoje também ao vivo pelas ruas, participando desse Meio-Dia Paraná, para contar para você como foi essa apreensão. Seja bem-vinda, boa semana para você.
Obrigada, Alberto. Boa tarde para você. Uma excelente semana para todos que acompanham a gente aqui no Meio Dia Paraná. Foi justamente uma apreensão, essa vez feita pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal no Norte Pioneiro, região da cidade de Andirá. Um caminhão estava trafegando na BR-369 quando as equipes da PRF sinalizaram para que ele parasse, justamente por conta do nervosismo apresentado pelo motorista quando viu a equipe ali na rodovia. Esse motorista que tem origem paraguaia. Quando a equipe de fato chegou até próximo, a esse caminhão, abriu o veículo, já sentiu um cheiro forte de droga, que levantou ainda mais a suspeita desses policiais. A equipe então fez a abordagem do veículo e verificou que havia um carregamento de maconha em meio à carga de pallets que estava presente nesse caminhão, totalizando aí 1.570 quilos dessa droga. Tanto esse motorista como também o caminhão e, claro, a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Andirá, que ficou responsável por investigar esse caso. E a gente reforça que o crime de tráfico de drogas pode aí ter uma pena de cadeia de 5 a 15 anos, dependendo do crime, além de uma multa também. Mais um registro, então, de apreensão de drogas, dessa vez no Norte Pioneiro, Alberto, região da cidade de Andirá. Aí, valeu, obrigado, nossa Giovana Machado, acompanhando aí essas informações também do Norte Pioneiro, sempre ligado no nosso Meio Dia Paraná. Trazer agora a participação já de telespectador, pessoal compartilhando fotos, afinal a lua estava belíssima nas últimas horas, na noite de domingo para segunda-feira, e o pessoal não perdeu tempo, fez questão de registrar. A Maria Sampaio sempre envio fotos do nascer do sol, mas essa lua que acabei de tirar foto está incrível. Quem também estava de olho no tempo era o Ricardo Godoy. Percebi essa fumaça estranha ontem no centro de Londrina. A fumaça aí, ontem também tivemos nevoeiro por aqui, aquela neblina em alguns momentos da manhã, enfim, um fim de semana aí com imagens bastante chamativas no tempo. E eu te convido a participar, a ajudar a fazer esse Meio Dia Paraná, que está só no começo. Vamos juntos até às 1h05 da tarde, pelo aplicativo Você, na RPC. Você manda fotos, vídeos, mensagens, críticas, sugestões, marca cada vez mais presença no nosso Meio Dia Paraná. Uma criança e uma mulher ficaram feridas por disparos durante uma festa na zona norte de Londrina. O alvo dos assassinos era um homem que também foi baleado e, nesse caso, acabou morrendo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu durante uma confraternização em família. Um carro parou próximo do local, 2 homens desceram e atiraram várias vezes. O alvo, de acordo com a PM, era um dos moradores, de 27 anos de idade. Ele morreu no local antes da chegada dos socorristas. Foi identificado como o Wallace Romão. A Polícia Militar está empenhando ao máximo para localizar esse veículo, juntamente com esses atiradores, para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. Uma vítima fatal. Ela estava na região da cozinha e foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Muitos ferimentos concentrados ali na região do tórax, abdômen. Mas os disparos de arma de fogo também atingiram a mãe dele e o sobrinho, de apenas 10 anos de idade. Os bombeiros informaram que ela foi baleada no braço. O menino ficou ferido no pé direito e também foi levado ao hospital consciente e fora de perigo. A área ficou isolada para o trabalho da Polícia Militar e do perito. Quem também acompanha a cobertura, as investigações desse caso, é a equipe da Mônica Dal, que hoje pela manhã conversou com o delegado de homicídios aqui de Londrina e teve acesso ainda a imagens de câmeras de segurança que certamente vão ajudar a polícia nas investigações. Mônica, o que mostram essas imagens e o que a polícia apurou até agora? É isso, Alberto. Esse é o próximo passo da investigação, que agora é da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. Nós conversamos com o João Reis, que trouxe mais detalhes a respeito desse crime. A gente vai narrar, nesse primeiro momento, essas imagens de câmeras de segurança, que mostram o seguinte, então, como a Kathleen resumiu na reportagem. 2 homens que chegam em um carro prata, eles descem, correm direto em direção a essa casa, que seria, então, da mãe do Wallace Romão, de 27 anos, a pessoa que foi baleada e acabou morrendo no local.
Ali eles atiraram várias vezes. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mãe dele, de 56 anos, acabou sendo atingida porque tentou defender o filho. Ela entrou na frente aí dessas pessoas para evitar que o filho fosse baleado, mas infelizmente não deu certo. Depois ainda, essa criança de 10 anos, que é sobrinha então da vítima fatal, acabou sendo baleada no pé. Agora essas imagens já estão com a Delegacia de Homicídios para que eles consigam identificar essas pessoas que aparecem nas imagens. Mas uma informação nova que o delegado trouxe para a gente hoje é que eles têm ideia da motivação, isso porque a vítima tinha várias passagens pela polícia por crimes de roubo, então eles acreditam que isso possa ser um acerto de contas. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista do delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. No levantamento preliminar, nós sempre verificamos primeiro a vida da vítima, se tem alguma desavença. Sabemos que tem algumas passagens por roubos. E nos últimos dias, a informações de que ele estava bem intranquilo, parecia assustado, já estava demonstrando esse comportamento de que alguma coisa pudesse acontecer com ele. Agora nós vamos fazer as diligências para tentar identificar os indivíduos que efetuaram esses disparos. A população sempre colabora fazendo denúncia através do WhatsApp, que é o 33291835, que é anônimo, e também através do 181. Importante que a população colabore com a investigação, porque não se pode permitir que indivíduos entrem numa situação, numa residência, que também tudo bem que funcionava uma pastelaria, isso facilitou a entrada deles, né? Mas efetua essa quantidade de disparos de arma de fogo, ainda mais utilizando 2 armas. São, portanto, as investigações desse crime ontem na Zona Norte de Londrina, assunto que a equipe do G1 também está acompanhando, além de vários outros assuntos em destaque nesta segunda-feira, também a recuperação dos assuntos aí do fim de semana. Temos agora imagens ao vivo do aeroporto de Londrina, aeroporto Governador José Richa. Mais de 72 mil passageiros são aguardados no mês de julho, movimento 15% maior do que os 63 mil de julho de 2022. O crescimento nesse meio de ano é embalado pelas viagens de férias escolares. Tempo firme e aeroporto operando sem restrições nesta segunda-feira aqui em Londrina. Falando ainda de viagens, agora eu trago informações da rodoviária de Londrina. Vai custar mais de R$ 34 mil por mês o esquema de segurança no terminal rodoviário da nossa cidade. Esse investimento, essa despesa, é uma tentativa de reduzir furtos e roubos. A Giovana Machado está ali perto da rodoviária, no cruzamento da 10 de dezembro com a Leste-Oeste. E o que a gente quer saber, Gi, é se já temos alguma previsão de quando vai começar essa vigilância particular na nossa rodoviária. Ainda não temos prazo, viu, Alberto? Quem é responsável por essa contratação é a CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização aqui de Londrina, mas não nos informou quando efetivamente as equipes vão começar a trabalhar aqui na rodoviária da cidade. Agora, o que está sendo feito é aquela parte mais burocrática da contratação, que é a homologação, a efetivação da empresa que foi vencedora desse certame. O Diário Oficial da Prefeitura já publicou que quem venceu essa disputa foi uma empresa da cidade de Ponta Grossa. De início, a prefeitura se disponibilizou a pagar por esse serviço até R$ 42 mil, mas a empresa que foi vencedora, essa empresa de Ponta Grossa, se disponibilizou a pagar R$ 34.800 por mês. A prefeitura vai gastar por ano aí R$ 417 mil. Dessa forma, assim que as equipes de fato começarem a trabalhar aqui no local, aí sim a rodoviária vai passar a ter segurança privada por 24 horas. Serão 2 agentes por turno. Eles vão trabalhar naquele regime 12 por 36 horas. Precisa ter ao menos aí 8 agentes, 8 seguranças trabalhando. E aí é todo dia, de domingo a domingo, feriados também, para dar conta realmente dessa demanda aqui da rodoviária de Londrina. E serão 2 turnos, das 7 da manhã até as 7 horas da noite e o período noturno das 7 da noite até as 7 horas da manhã. Quando a prefeitura publicou essa licitação,
foi principalmente por 2 motivos. Pelo fato da falta de segurança na rodoviária de Londrina, muitas vezes relatada tanto por funcionários como também, principalmente, claro, pelos viajantes que passam pelo local de madrugada, cedinho e notam essa insegurança, tem medo de ficar ali esperando, né, transporte por aplicativo, táxis, para ficar esperando com bagagem, né? Então, muitas vezes essa insegurança foi relatada, a gente já mostrou, inclusive, aqui no Meio Dia Paraná. E também a Prefeitura alegou que nos últimos anos muitos funcionários foram se aposentando, foi diminuindo o número de funcionários na rodoviária e por isso há essa necessidade de contratação. Então, por enquanto, a Guarda Municipal continua fazendo rondas no local, né, mas não tem uma equipe fixa, uma base fixa ali que essa empresa privada vai passar realmente a ter e fazer as rondas com os seus guardas, 2 por turno, efetivamente, quando a CMTU determinar esse prazo. E é claro que o Meio Dia Paraná segue de olho, quando as equipes começarem a trabalhar, a gente conta tudo aqui para vocês. Alberto. Valeu, Gi. Segunda-feira, Gi, a gente fala bastante de trânsito aqui no Meio Dia Paraná, de ocorrências no fim de semana, mas vou aproveitar que você está aí no cruzamento da 10 de dezembro com a Leste-Oeste para pedir que você mostre também como está o movimento agora por aí nesse horário de almoço. Conto sim, Alberto. Marcelino Barbosa vai mostrar pra gente. O movimento está relativamente tranquilo, né? Agora, a partir do meio-dia, agora meio-dia e 12, começa a apertar, principalmente por conta da saída aí dos alunos do colégio, pai e mãe correndo para buscar seus filhos para ir almoçar na folga do trabalho, né? No horário de almoço, o trânsito aperta um pouquinho, mas está tranquilo. Agora há pouco teve aqui uma desavença no trânsito, um buzinou pro outro, mas coisa comum, rotineira que acontece realmente por aqui. A gente pode observar pelas imagens, então, que aqui está tranquilo o trânsito. O motorista que passar por aqui não tem problema para atravessar a cidade, pelo menos nesse trecho, né, Alberto? Obrigado, Gi. Mês de julho chegou e pouco a pouco também vão começando aí as férias escolares, né, que dão aquele fôlego, uma tranquilidade maior no trânsito, mas a maioria das escolas, a partir da semana seguinte ou ainda em meados do mês de julho, é que efetivamente as férias começam para valer. Na rede municipal de Londrina, por exemplo, essa semana ainda tem aulas normalmente, semana que vem aí a criançada começa a ter essa folga aí, as férias do meio do ano. 12h13. Uma pessoa morreu após o carro em que ela estava bater contra um caminhão na PR-445. Foi ontem à tarde, entre Londrina e Itamarana, bem perto ali de Irerê. O caminhão pegou fogo após a batida e a equipe da Catulin Tanã e do Ademir dos Santos foi até lá para trazer as informações para você. A coluna de fumaça começava em um caminhão tombado às margens da PR-445. O veículo pegou fogo depois de bater de frente com um carro, 9 quilômetros depois do distrito Irerê, que pertence a Londrina. Parou no barranco com as rodas para cima. A alguns metros estava o carro, quase irreconhecível. O único ocupante era o motorista. Ele ficou preso nas ferragens e bombeiros tiveram muito trabalho para conseguir retirá-lo. O motorista do caminhão sobreviveu a esse acidente. Os bombeiros contaram que ele reclamava apenas de algumas dores no peito por ter batido contra o volante do veículo durante o acidente. Foi levado para atendimento médico de ambulância. Já o motorista do carro morreu aqui. Ele foi identificado como Edir da Silva, de 34 anos de idade. Segundo os bombeiros, trabalhava em Londrina, mas era do Mato Grosso do Sul. Lesões de extrema gravidade, né, principalmente na região da cabeça. Ele informou que o carro vermelho fez uma invasão à pista. Ele não soube dizer exatamente por quê, ele estava numa velocidade, né, compatível com a via no momento, mas quando entrou ele não conseguiu fazer o desvio e perdeu o controle e não conseguiu desviar mais da pista. Então isso jogou o caminhão para o barranco, né, em direção ao barranco. O caminhão estava carregado com garrafas de vinho e toda a carga se perdeu. Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente bloqueada por quase 2 horas, quando houve a liberação de meia pista. Catulin Tanã está de folga hoje, mas mandando um recado aqui, informando que a rodovia só foi totalmente liberada ali por volta das 8 da noite, ou seja, foram 4 horas e meia aproximadamente de interdição para o atendimento desse acidente e a retirada completa dos veículos ali na altura de Irerê, na PR-445. Depois do intervalo, tem mais informações para você, inclusive outro acidente que
complicou bastante a vida de quem passava pela PR-445 hoje pela manhã, ali no trecho perto do Jardim Novo Bandeirantes, em Candé. Uma batida contra uma moto e depois um engarrafamento envolvendo vários veículos bem no começo da manhã. Vamos falar também do sobe e desce no preço dos combustíveis. O motorista está meio perdido aí, afinal, qual o valor efetivo, quanto está se cobrando, o valor justo aí no preço da gasolina e também do etanol após tantas alterações. E uma cartilha em vários idiomas no combate à dengue, uma tentativa de conscientizar imigrantes aqui da nossa região que ainda não dominam o português. É dentro de apenas 1 minuto aqui no Meio Dia Paraná. Meio-dia e 18, já estamos de volta com o Meio Dia Paraná para mais esse bloco aí cheio de informações. Notícias agora que mexem diretamente com o seu bolso, com o orçamento da população. A Petrobras reduziu o preço da gasolina e do gás de cozinha nas refinarias. Essa redução acontece depois do anúncio do aumento nos impostos no preço dos combustíveis, nesse caso da gasolina e do etanol. Enfim, é um sobe e desce frequente e o consumidor fica cheio de dúvidas. O anúncio veio no fim da semana passada, corte de 10 centavos por quilo do gás de cozinha, R$ 1,30 a menos no botijão de 13 quilos. Já um refresco no bolso. Foi a segunda queda anunciada desde maio, mas a redução não chega ao consumidor na mesma velocidade. Na maioria das revendas, o estoque ainda está no preço antigo. A expectativa é que o novo valor chegue ao consumidor nos próximos dias. Quando a Petrobras anuncia lá, demora uns 2, 3 dias às vezes, porque dependendo do estoque. Às vezes não da gente, mas lá da própria companhia, né? Eles têm bastante estoque, então até chegar aqui demora uns 2, 3 dias. Vamos torcer que chegue hoje. Se chegar hoje, a partir de amanhã já estamos com preço diferenciado. Já nos postos de combustíveis, uma matemática difícil de entender. É uma gangorra de preço. Quando sobe na refinaria, sobe no posto. Quando desce na refinaria, não desce no posto. Eu não consigo entender também. A gente não consegue nem se programar com relação a isso, né? Sobe e desce que mexe no bolso e com os ânimos de quem enche o tanque. Tá absurdo. Gasolina tá estrangulando. É o gargalo aí para a economia, porque gasolina é a base de tudo, né? Sobe a gasolina, sobe o transporte, sobe o alimento, sobe tudo. Vai o efeito em cadeia, né? O aumento veio na semana passada, depois que o governo voltou a cobrar impostos federais sobre os combustíveis. No dia seguinte ao aumento, a Petrobras anunciou redução de 14 centavos nas refinarias, válida desde sábado. Subiu, mas subiu pouco. Então tá nesse sobe e desce, mas ainda tá melhor do que ano passado. Para esse economista, o consumidor não deve sentir os efeitos da queda anunciada pela Petrobras, já que ela foi amenizada com a volta da cobrança de impostos. Porque ela foi compensada com o aumento, né, com a volta da cobrança do PIS/COFINS nos combustíveis na quinta-feira. Então, isso acaba fazendo com que o efeito líquido seja negativo. Então, os consumidores não estão percebendo, na verdade, estão percebendo um aumento na bomba justamente por essa compensação. Enquanto isso, o consumidor se torna refém numa eterna dança de preços. Tem que pagar, não tem o que fazer, né? Você viu ali nas imagens, em Curitiba, gasolina a R$ 5,99 o preço da gasolina, do litro da gasolina comum. Mas na região metropolitana da capital, já tem postos cobrando acima de R$ 6,00 pelo litro da gasolina. Aqui no norte do Paraná, o consumidor também está um tanto que perdido, sem saber aí qual seria o valor justo, quanto está custando efetivamente a gasolina. O Meio Dia Paraná tem acompanhado esses valores, esse sobe e desce, e hoje esse é assunto aí para Giovana Machado. Gi, como começou o preço da gasolina e do etanol essa semana em Londrina? Alberto, no começo da semana passada, o litro da gasolina aqui na região de Londrina estava variando entre os preços de R$ 4,52 até R$ 5,77.
Hoje, esse preço mais baixo ainda pode ser encontrado, de R$ 4,52 o litro, mas o preço mais alto já subiu para R$ 5,89. Quanto ao etanol, na semana passada variava de R$ 3,45 até R$ 3,99. O aplicativo Menor Preço do Nota Paraná, por enquanto, não atualizou ainda o preço que o combustível está sendo encontrado nesta segunda-feira. Mas o mercado de combustíveis aqui na cidade, por enquanto, não está estabilizado. O motorista pode encontrar vários preços diferentes pela cidade, por isso quem quer pagar mais barato precisa realmente dar uma voltinha aí para dar uma pesquisada ou mesmo utilizar, o aplicativo Nota Paraná para ver onde é o posto que está com esse combustível um pouco mais em conta. Mas a previsão é que ao longo dessa semana aí nós vamos ter esse aumento, esses preços reajustados, justamente porque os postos começam a comprar os estoques de combustíveis com um preço um pouco mais caro. Agora, em relação a 2 semanas atrás, quando nós tivemos um reajuste no preço de combustíveis, na gasolina e no etanol, o Procon informou para a gente que a maioria dos postos realmente repassou a diminuição desse preço aos consumidores, mas que ainda aguarda a análise de notas fiscais de pelo menos 15 postos e também de algumas distribuidoras para verificar qualquer possível irregularidade. Então, a maioria dos postos de fato repassou sim, mas o Procon ainda aguarda as notas desses pelo menos 15 postos que está sob análise. Agora, este sobe e desce dos preços dos combustíveis preocupa, claro, motoristas de todo o Paraná. Nós temos entrevistas com eles, olha só. Então, realmente, a gente tem que estar sempre ali verificando o melhor valor. Rapaz, é complicado, sempre uma surpresa, né? A gente chega, uma semana é um valor, outra semana é outro, complicado. Porque às vezes a gente pensa que é o preço, já vem outro, mas daqui ainda compensa. É um absurdo. Acho um absurdo. Isso aí devia ter mais consciência com o trabalhador, tá? Lá no G1 tem mais informações sobre essas alterações no preço dos combustíveis e também o link para que você acesse o Menor Preço Nota Paraná, que é um referencial para que você saiba onde pode estar mais barato o combustível. O Nota Paraná não obriga o posto a continuar vendendo por aquele valor. Mas, claro, chegou no posto, a placa está lá, um valor mais barato, tem que cumprir o que está na placa ali. Mas no aplicativo é um mero referencial. Trazer mais notícias do trânsito. Quem passou pela PR-445 hoje pela manhã, no trecho que liga Londrina a Cambé, ali depois da UEL, já entrando no novo Bandeirantes, enfrentou muita lentidão. O motivo? Um acidente por lá que provocou longas filas, congestionamento. Mônica, como foi esse acidente? Qual a situação enfrentada hoje pela manhã pelos motoristas e também motociclistas? É isso, Alberto. Foram várias batidas que ocorreram nesse trecho da PR-445, já em Cambé, mas no trecho que liga Londrina à cidade de Cambé. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quem causou o acidente foi um motociclista. Isso porque quando ele estava na rodovia, já seguindo para a cidade de Cambé, infelizmente ele se deparou com um cachorro que tentava atravessar a rodovia. Ele atingiu esse cachorrinho e acabou perdendo o controle. Mas quem estava atrás acabou batendo também na traseira dessa moto e assim sucessivamente. Então houve um engavetamento, 6 carros envolvidos, além dessa motocicleta. Os ocupantes dos veículos não ficaram feridos, mas esse motociclista teve que ir para o hospital. Esse cachorro também, claro, ficou ferido, bastante machucado, ficou ali no local. Comerciantes ali da região tentaram se movimentar para ajudar esse cachorrinho. Nós também da imprensa conversando ali com quem estava passando, para que as pessoas também pudessem auxiliar esse cachorro que tentava atravessar a rodovia. Antes de trazer mais detalhes, a gente vai acompanhar algumas entrevistas. Primeiro, conversamos com o Sargento de Paula, do Corpo de Bombeiros, que vai falar a respeito do estado de saúde desse motociclista, como ele foi para o hospital e também sobre todo o acidente. Vamos acompanhar. Um animal, o cachorro tentou atravessar e ele deu de cara com essa barreira de concreto que é a defensa da via e tentou voltar. Então o primeiro veículo reduziu a velocidade para não passar de fato em cima do animal e na sequência vieram os outros acidentes. Ele teve uma contusão de cabeça provocada pelo próprio capacete. Para nós é uma vítima leve, estava consciente, um pouquinho confuso no momento da abordagem, mas nada que inspirasse cuidados mais acentuados.
Também conversamos com um dos motoristas que se envolveu então neste acidente. E ele estava em um furgão, o carro ficou ali, ele também permaneceu até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Claro que todos queriam resolver ali a situação. Cada motorista ficou um tempo conversando com o outro, alguns acionaram as seguradoras para que a situação se resolvesse. Mas enquanto essas conversas ocorriam, o trânsito na PR-445 ficou bastante lento. Quem passou por ali ao longo da manhã enfrentou lentidão, mas depois a Polícia Rodoviária Estadual foi até lá, conseguiu controlar o trânsito e agora a situação está mais tranquila. Vamos acompanhar a entrevista do seu Ailton, um dos motoristas envolvido no acidente. Tinha um cachorrinho ali, o furgão diminuiu, me atropelou o cachorrinho, diminuiu, o motoqueiro bateu atrás de mim. Eu vi ele paradinho agora, você falou que ele estava machucado, não tinha visto, pensei que ele tinha ido embora. É muito rápido, você não vê nada, você vê acontece, Bom, esse motociclista de 34 anos, ele permanece internado em um hospital aqui de Londrina, ainda vai passar por alguns exames porque ele teve ferimentos na cabeça e esses ferimentos inspiram mais cuidados. Ainda sobre o cachorro, né, Alberto, a gente fica preocupado, nós acompanhando lá a situação, vendo a situação também desse animal, a gente fica chateado, mas ali os comerciantes estavam se reunindo para tentar ajudar esse cachorro e a gente também deixa esse recado, né, quem puder auxiliar esse cachorrinho que é possivelmente de rua, tentou atravessar e depois ficou ali sentindo muitas dores, toda ajuda é bem-vinda. Reforçando que então o tráfego na PR-445 neste ponto já foi liberado, a situação está tranquila e todos esses motoristas de 6 veículos vão ter prejuízos grandes, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Esses acidentes, esse risco todo na PR-445 evidencia ainda mais a necessidade da construção de contornos em Londrina. Rodovias que cortam a nossa cidade concentram o tráfego rodoviário e também urbano. Estão sobrecarregadas e aí levando muito perigo para motoristas, pedestres, motociclistas. Enfim, é necessária uma mobilização ainda mais forte para que essas obras efetivamente saiam do papel, seja com recursos públicos ou dos futuros contratos de pedágio. E a hora da população se articular cada vez mais é justamente agora, para que essas obras, pelo menos aí a médio prazo, saiam do papel. Falando ainda de PR-445, nós temos ponto de lentidão agora, ali perto do cruzamento com a Avenida Arthur Thomas, justamente na marginal da rodovia. Quem sai da 445 e vai pegar a marginal para acessar a Arthur Thomas ou passar por baixo do viaduto para ir para o Colúmbia ou mesmo o Olímpico, enfrenta lentidão ali na marginal em vários momentos do dia. Nesse horário de almoço, nesta segunda-feira, mais uma vez, esse ponto de lentidão para quem pega a marginal e tem que aguardar aí a abertura dos semáforos para seguir em frente. Informações aqui em tempo real no nosso Waze. Ainda nas estradas, um caminhão teve a carga de soja saqueada após tombar na BR-277. Foi em Nova Laranjeiras, no oeste do Paraná. Oeste, região central ali do Paraná. Foi o segundo furto em acidentes durante o fim de semana no mesmo local. O caminhão estava carregado com 50 toneladas de soja em grãos. O motorista, o caminhoneiro de 23 anos, teve ferimentos considerados não graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu no quilômetro 473 da BR-277, em Nova Laranjeiras, em uma região de aldeamento indígena. Toda a carga foi saqueada por moradores da região, segundo a PRF. Nós borramos essas imagens gravadas pela Polícia Rodoviária Federal porque nelas aparecem as pessoas que saquearam a carga do caminhão e dentre elas estavam algumas crianças. No mesmo local, houve um outro tombamento no sábado, também com o saqueamento da carga. A PRF explicou que não fez nenhuma prisão no local por falta de efetivo diante do grande número de pessoas que estavam no local onde aconteceu o acidente. Eram aproximadamente 200 pessoas saqueando a carga. A Polícia Civil disse que o trecho onde aconteceu o acidente é bastante sinuoso e acredita que a causa tenha sido por questões de trânsito mesmo. Meio-dia mais 31 minutos, começando o nosso giro falando do tempo com imagens de um passeio do Fabiano Cruz, nosso diretor de TV,
aqui do Meio Dia Paraná. Ele estava pedalando ontem cedo pela zona leste de Londrina, ali bem no comecinho da manhã de domingo, e garantiu imagens do nevoeiro que tomou conta de alguns pontos da nossa cidade. Foi mais intenso ali na região da Universidade Tecnológica, da Avenida dos Pioneiros, na continuação naquele acesso já de Londrina para Ibiporã e também para os lados do aeroporto de Londrina. Já nesta segunda-feira, o tempo ficou mais firme. Quem acordou cedinho pôde contemplar a lua cheia a partir desta segunda-feira. Logo cedo ali, essa transição das fases da lua. Essas imagens registradas por nossos parceiros de engenharia aqui da RPC Londrina. Eles também garantiram o nascer do sol e pouco a pouco o dia vai ficando maior. Ao longo do outono e até o começo do inverno, os dias vão ficando mais curtos, mas de agora em diante voltam a crescer, mas aos poucos, tanto que o sol hoje se põe em Londrina às 5h51, ou seja, as noites ainda estão bem longas. Trago agora imagens ao vivo, primeiro Curitiba, ali na região perto da rodoferroviária, na capital, 16 graus nesse momento, tá friozinho por lá, né? Apesar do tempo firme, o sol apareceu, mas a temperatura não subiu tanto em Curitiba. Em Londrina, 4 graus a mais. Por aqui, a temperatura nesse comecinho de tarde é de 20 graus, tempo firme também no norte do Paraná. Aqui na tela eu tenho o cenário do estado nesta segunda-feira com áreas de instabilidade apenas ali na região da Serra do Mar e no litoral, onde pode chover fraco ao longo das próximas horas. No restante do estado, sol em meio a algumas nuvens. As mínimas hoje aqui na nossa região foram de 11 graus em Rolândia e Apucarana e de 12 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Máximas previstas, 24 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 25 em Jacarezinho, 27 graus em Bandeirantes. Uma segunda-feira de tempo firme em toda a nossa região. Em Londrina, a mínima hoje foi de 13 graus, a máxima prevista é de 25, à noite ficando ali na máxima de 24 graus. Comecinho da semana, esse é o retrato aqui da nossa região. Tem novidades em Rolândia no combate à dengue. Uma cartilha com orientações sobre a doença foi escrita em vários idiomas para atender os imigrantes que chegaram há poucos meses e ainda não dominam o português. Nas mãos do agente de endemias, cartilhas escritas em francês e inglês. Também tem opção em espanhol. O trabalho de casa em casa no combate à dengue muitas vezes esbarrava na dificuldade em se comunicar com os imigrantes. A Secretaria de Saúde calcula que pelo menos 3.000 pessoas da Venezuela, Haiti e de Bangladesh vivem no município. Vieram atraídos pelos empregos nas indústrias de abate de frango. A gente via que eles tinham uma certa resistência quando a gente chegava para serem informados, porque eles não sabiam do que se tratava, o que a gente estava fazendo lá e o porquê que a gente estava ali. A conversa com a dona Maria, que veio da Venezuela visitar os 4 filhos, é mais fácil. Se falam comigo em português muito rápido, não entendo. Algumas palavras mais devagar vou entender. O que ela entende direitinho é das medidas de combate à dengue, porque a doença também é comum na Venezuela. Manter a higiene, não deixar acumular água no quintal, nem dentro de casa, porque o mosquito se reproduz e se prolifera muito. Para haitianos e bengaleses que falam francês e inglês, a comunicação com os agentes é mais difícil. O idioma acaba sendo uma barreira para a compreensão das informações sobre a doença. O município tem aproximadamente 1.000 imóveis ocupados por imigrantes e em 300 deles, os agentes de endemias já encontraram focos do mosquito ou um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Candes conta que vivia em uma cidade caótica na Venezuela, sem emprego, sem saúde pública. Há 5 meses morando em Rolândia, ela, a mãe e o marido já conseguiram trabalho. O próximo objetivo é trazer o filho de 5 anos que ficou na Venezuela. Sobre a cartilha, acha que a iniciativa vai ajudar muitos colegas de outros países que estão na mesma situação que ela. Entendem na sua própria língua o que está falando e do tema que está se tratando. E é importante porque a dengue é muito perigosa.
Rolândia registrou 2 mortes por dengue neste ano epidemiológico, nenhuma de imigrantes, e quase 400 casos confirmados. A secretária de Saúde explica que as cartilhas educativas em diferentes idiomas vão ajudar a todos, imigrantes ou não, e que a iniciativa deverá ser ampliada para outras áreas. Cuidados com o pré-natal, nós vemos também uma necessidade, uma dificuldade, orientação quanto às situações de urgência e emergência também dentro do município. Então, são questões que nós podemos utilizar para melhorar o nosso fluxo no atendimento, para que essa população tenha melhor acesso ao serviço de saúde. Respeito e dignidade também com esses imigrantes que vêm para a nossa região aí em busca de melhores oportunidades, né? Muitos deles em países em que sofriam bastante e tentando um novo alento para suas vidas e de suas famílias. Agora, 12h37, trazer algumas participações que têm chegado pelo aplicativo Você na RPC, o José Hernandes Silva. Em relação ao preço da gasolina, do etanol e do gás de cozinha, qualquer redução nos preços é bem-vinda, tomara que abaixe mais. Já o Daniel Silva, eu acompanho vocês todos os dias. Obrigado, Daniel. Obrigado aí aos milhares de telespectadores sempre ligados na RPC e no nosso Meio Dia Paraná. Sandra Antunes, uma abençoada semana a todos. Sandra de Jataizinho, cadê a chuva aqui para o norte, hein? Sandra, pelo menos ao longo desta semana, nenhuma previsão de virada no tempo em relação à chuva. Temperatura sobe e desce um pouquinho, mas chuva nada a curto prazo. E o Eurico Carvalho de Oliveira. Independentemente de qual torcida, essas pessoas não são torcedores e sim marginais vestidos de torcedores. Eurico comentando aquelas imagens de vandalismo, de depredação de um ônibus em Curitiba após uma partida ontem à noite na capital. Assunto que também está lá no G1. No próximo bloco tem mais Meio Dia Paraná. Você vai ver que a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as mortes de moradores em situação de rua aqui em Londrina. Aí, imagens do preço dos combustíveis, já mostramos na edição de hoje, se sobe e desce nos valores. Lá no aplicativo Menor Preço Nota Paraná, você confere esses dados atualizados e no nosso site também. No próximo bloco você vai ver as imagens de mais uma derrota do Tubarão. Já são 8 jogos sem vitórias na Série B do Brasileirão. E os deputados estaduais votam hoje o pacote de projetos do governo sobre o reajuste do funcionalismo e a reestruturação de carreiras no estado. Tem grande movimentação por lá para negociar esses projetos. Daqui a pouco é assunto também aqui no nosso Meio Dia Paraná. Fique conosco, já já estamos de volta. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as mortes de 2 moradores em situação de rua semana passada em Londrina. Um terceiro morador, que também passou mal, permanece hospitalizado. Mônica, o que a polícia já sabe sobre esse caso e o que pretende apurar com a investigação? Alberto, a gente destaca o momento que está essa investigação. Isso porque o delegado de homicídios, João Reis, nos informou que agora eles estão ouvindo familiares desses 2 homens que acabaram morrendo. A gente lembra que os 2, na verdade os 3, chegaram até o atendimento médico com os mesmos sintomas. Então, várias suspeitas foram levantadas. E o que o delegado disse? Que já conversou com a irmã de um deles que faleceu, e que eles são do estado de São Paulo. E agora a segunda etapa é procurar pelos familiares do segundo homem, né, que acabou falecendo pelos mesmos sintomas. A gente lembra que há ainda um terceiro homem de 47 anos que está internado no hospital universitário. O estado dele ainda é considerado grave, ele está entubado e também sedado. Ainda falando a respeito das últimas informações do hospital, repassadas na semana passada, eles enviaram uma nota ressaltando a respeito das suspeitas, né? Havia aquela suspeita de envenenamento. O hospital disse então, né, ressaltamos que em virtude da suspeita do quadro de intoxicação exógena, ambos os pacientes internados na instituição apresentam resultados negativos por intoxicação por chumbinho, cocaína, maconha e outras substâncias. Então, essa hipótese de envenenamento, ela foi descartada. Agora, então, o próximo passo é investigar exatamente o que aconteceu com esses 3 homens, lembrando que 2 faleceram e um, então, permanece internado. A gente vai seguir acompanhando agora essa investigação, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica.
Deputados estaduais votam hoje o pacote de projetos do governo estadual sobre o reajuste do funcionalismo e a reestruturação de carreiras do Estado. O Meio Dia Paraná está com a equipe lá no Centro Cívico de Curitiba, acompanhando essas negociações, as discussões para a votação de hoje à tarde. Todos os 8 projetos de lei foram enviados semana passada pelo governo do estado em regime de urgência, ou seja, têm prioridade na votação e tramitam com maior rapidez. Um dos projetos prevê 5,79% de reajuste geral a 283 mil servidores do estado, tanto os da ativa quanto os aposentados. Outras categorias terão reajustes diferentes. Os professores, por exemplo, terão 13,2%, índice para chegar ao piso nacional, que é de R$ 4.420. Hoje, aqui no estado, o salário inicial dos professores é de pouco mais de R$ 3.900. Para os PMs, o governo propõe um aumento de 8,1%. Também serão votados projetos para reestruturar carreiras de categorias como Polícia Científica, AGEPAR, agentes fazendários, que são servidores da Secretaria da Fazenda, carreira técnica universitária, Procuradoria-Geral do Estado e também servidores da Secretaria da Saúde e da Polícia Civil. Esse projeto para reestruturar a carreira da Polícia Civil já sofreu modificações feitas pelos próprios deputados na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados retiraram um artigo do projeto de lei que previa 160 horas de sobreaviso aos policiais civis. Todos os 8 projetos serão votados hoje em primeira discussão. O presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, convocou uma sessão extraordinária para hoje mesmo, para que os projetos possam ser analisados também em segunda discussão. Os deputados devem apresentar emendas para modificar o texto original das propostas. Os projetos, então, devem voltar a ser analisados pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Uma sessão da CCJ está marcada para amanhã, no início da tarde. Depois dessa nova análise pela Comissão de Constituição e Justiça, os projetos voltam, então, a ser analisados em plenário pela Assembleia Legislativa. Toda a cobertura você terá ao longo da nossa programação e logo mais no Boa Noite Paraná com Wilson Soler e a Ellen Anacleto. A equipe do G1 também está acompanhando essa discussão e vários outros assuntos, com destaque também para o norte do Paraná. Uma das reportagens é essa aqui. PM é morto a tiros durante tentativa de assalto em Abatiá. José Yamagami, de 52 anos, policial militar da reserva, estava reunido com amigos quando 2 homens tentaram roubar uma caminhonete e ele foi baleado. Um suspeito foi preso até agora e outro morreu durante a troca de tiros. Destaco também no G1, informação aqui de que a Renault está alegando necessidade de ajustar a produção e faz layoff para cerca de 1.000 trabalhadores. O layoff é uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Os trabalhadores ficam de folga enquanto a empresa tenta desovar os estoques de veículos para só depois retomar a produção. Segundo a matéria do G1, essa paralisação deve durar entre 2 e 3 meses e a empresa ainda não informou quantos carros deixarão de ser produzidos nesse período. Outras montadoras, Brasil afora, também têm adotado medidas parecidas na tentativa de reorganizar os seus estoques. Assunto em destaque no G1 Paraná. Vale a pena acessar e conferir. Você que está acompanhando o Meio Dia Paraná, com o celular à mão, também interagindo aí no nosso site. Agora o esporte, a Série B 2023 vai se confirmando como uma das piores temporadas do Tubarão na história da competição. O Leque somou nesse fim de semana 8 partidas consecutivas sem vencer. Foi a primeira partida após a saída de PC Guzmão e sob o comando de um técnico interino. E dentro de campo, a crise só piora. Jogando em Alagoas, o Leque viu o CRB abrir o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. O time da casa ampliou aos 48 em uma cobrança de escanteio.
No segundo tempo, com mudanças de jogadores, o Leque ameaçou algumas vezes, até que aos 10 minutos descontou com Iago Dias. O Tubarão tentou o empate, mas esbarrou na defesa do CRB, que garantiu o placar de 2-1, derrubando ainda mais o Leque na tabela. Em 15 jogos, são apenas 3 vitórias. O Londrina continua na zona de rebaixamento, com 11 pontos na 18ª colocação. A próxima partida do Tubarão é no sábado contra o Guarani, em Campinas. Daqui a pouco no Globo Esporte tem mais futebol, tem mais Tubarão para você, logo após o nosso Meio-Dia Paraná. Depois do intervalo, você vai ver. O corpo de criança que morreu em incêndio é sepultado em Maringá. Também a queda no consumo de energia nesses dias mais frios aqui no norte do estado. Imagem ao vivo agora de Ribeirão Claro. Tempo firme na divisa do Paraná com São Paulo, empresa Chavantes, aqui na tela do Meio-Dia Paraná. Por lá, a temperatura agora é de 20 graus. Foi sepultado o corpo do bebê que morreu no incêndio na sexta-feira em uma casa num condomínio fechado em Maringá. Uma cerimônia reservada a parentes e amigos da família. O corpo de Benjamin Pires Meneghetti, de 1 ano, foi enterrado na manhã de domingo, mais de 48 horas depois do incêndio. Essa demora foi necessária para que o pai de Benjamin pudesse acompanhar o funeral. Ele estava fora do país numa viagem de negócios e voltou para Maringá assim que ficou sabendo do incêndio. A mãe do menino, que estava internada, recebeu alta e também pôde se despedir do filho. Abalada, a família não falou com a imprensa. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã de sexta-feira. A casa, que fica num condomínio de Maringá, foi rapidamente tomada pelas chamas. Os bombeiros demoraram mais de 5 horas para controlar o fogo, que teria começado na parte de baixo do imóvel. A dona da casa e um filho de 3 anos foram resgatados. Já Benjamin e a babá das crianças, Maria de Fátima de Camargo, de 53 anos, foram encontrados mortos num dos banheiros. Os dois estavam no boxe, com o chuveiro ligado e a mulher abraçada com a criança. A suspeita dos bombeiros é que as mortes tenham sido causadas pela fumaça. No sábado, o corpo de Maria de Fátima foi velado e enterrado em Aquidabã, distrito de Marialva. O irmão da babá falou com a nossa equipe. Ela vai deixar muita coisa boa e a gente vai ficar só na lembrança, né? Que é a lembrança que vai, na hora que a gente estiver naqueles momentos, vai lembrar naquelas coisas boas que ela fez para nós, né? E Deus que põe ela num bom lugar, que Deus ilumine o caminho dela para esse anjinho que ela levou junto, que ela foi uma mulher guerreira, ela foi uma mulher que tentou salvar aquela criança, mas não conseguiu. E Deus que põe ela lá num bom lugar, que deu um sentimento para nós tudo, para a família da criancinha lá que está lá. As causas do incêndio ainda são investigadas. Peritos da Polícia Científica estiveram na casa para tentar descobrir como o fogo começou. Ainda não há um prazo para a divulgação do resultado da perícia. Você viu aí na reportagem que a mãe do bebê teve alta do hospital e conseguiu se despedir do filho. O outro filho dela, um menino de 3 anos, no sábado saiu da UTI e agora está se recuperando na enfermaria. O consumo de energia caiu em boa parte do Paraná, inclusive aqui no norte do estado, ao longo do outono e também do inverno. Mônica está chegando de volta com os dados e as explicações para essa queda no consumo de energia elétrica. É isso, Alberto. Aqui na nossa região, no norte do estado, há uma queda no consumo de energia nos meses mais frios do ano. Isso também ocorre em outras regiões. Ainda falando das regiões mais quentes, né, como aqui o norte do estado, o consumo de energia é maior na época de calor, quando mais aparelhos de ar-condicionado ficam ligados para amenizar. Por isso, no estado, a redução média no consumo nesses meses fica em torno de 11,8% na comparação
comparação com os outros períodos do ano. Em Maringá, uma redução média no consumo de cerca de 20% nos meses mais frios em relação aos mais quentes. Em Londrina, essa redução é de 13,7%, em Cascavel de 11,4%, em Foz de 39% e em Ponta Grossa de 3,7%. Em Curitiba, o consumo de energia aumenta, em média pouco mais de 5% nos meses de julho e agosto em relação ao restante do ano. Isso porque a cidade fica numa região mais fria e, para diminuir a sensação de frio, muitas pessoas adotam o uso de aquecedores e deixam o chuveiro na temperatura mais alta na hora do banho. Algumas orientações importantes para reduzir os gastos com energia. Não deixar a geladeira próxima de fontes de calor, como janelas e portas, só abrir a geladeira o tempo necessário, evitar colocar alimentos quentes dentro da geladeira, trocar a posição do chuveiro de inverno para verão e também tomar banhos mais rápidos. Muita gente está aproveitando nesse frio para tomar banhos mais rápidos, sim. A gente tem uma entrevista agora do Marcelo Gonçalves Santos. Ele é gerente de inovação e eficiência energética da Copel e traz mais orientações importantes para você economizar energia. Vamos acompanhar. Quando você vai comprar um equipamento, você deve sempre observar se tem o selo Procel e o selo do Inmetro também, nas categorias A ou B de preferência, que são as categorias que trazem uma eficiência energética melhor, né? Então você vai ter menos desperdício de energia. Então a questão dos aquecedores, que são os grandes vilões agora do inverno, são os aquecedores e os chuveiros elétricos. Então os aquecedores, você, quando tirar do armário, que você ficou com esse equipamento provavelmente o verão inteiro dentro do armário, dá uma boa limpeza nele, né? Regular bem a temperatura. Então tem muita gente que pega o aquecedor, bota lá no máximo, bota chinelo, bermuda, camiseta em casa, né? E isso faz com que você gaste mais energia do que o necessário. E outra dica também é a questão do isolamento térmico do ambiente em que você está usando esse equipamento. Então, se você tem um ambiente ventilado, que não está bem fechado, você vai ter perda de calor, perda de energia, e você vai depois sentir isso na hora de pagar o boleto da conta de energia. Tá aí as informações aí dessa redução no consumo de energia no interior do Paraná, mas aumenta em Curitiba, porque lá é mais frio, o pessoal acaba usando aquecedores. A Mônica comentava há pouco aqui no grupo, Mônica, que o teu caso é uma exceção à regra, né? Que você... Chuveiro elétrico, hein? Ai, Alberto, todo mês eu me assusto com a minha conta de luz, porque lá em casa a gente toma bastante banho quente. Nós somos friorentos lá em casa, eu e meu marido. A gente não está muito acostumado com esse clima aqui do Paraná. Estamos nos acostumando, né? 2 anos, mas a gente vai se acostumando com esse clima aqui do Paraná. E lá em casa o chuveiro quente é o tempo todo. Mas os banhos são mais rápidos, né? Porque a gente não gosta de ficar passando frio, não. Tá certo. Certamente muita gente pensa da mesma forma que a Mônica, né? Acaba apelando ali para aquele banho quentinho para amenizar um pouco essa sensação de frio. Obrigado, nossa Mônica aí, participando com várias informações ao longo desse meio-dia Paraná, agora trazendo as informações aí relacionadas ao consumo de energia e, de certa forma, do tempo também. Até por isso, aproveito já para trazer a segunda parte da nossa previsão. Primeiro com imagens ao vivo de Londrina, a temperatura segue ali na marca dos 20, 21 graus agora, subiu um tiquinho. Temos imagens também do litoral do Paraná, do balneário de Caiobá, em Matinhos. Por lá, muitas nuvens, instabilidade um pouco maior e a temperatura agora é de 19 graus. Terça-feira no Paraná, nada de chuva mais uma vez. Pelo contrário, sol predominando ainda de forma mais intensa, poucas nuvens ali na região centro-sul e leste do Paraná e chuva sem dar as caras. Amanhã, a mínima será de 10 graus em Apucarana e 11 em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. E as máximas bem parecidas com as registradas nesta segunda-feira. Ao longo da semana, o tempo não muda em relação à volta da chuva. A temperatura varia muito pouco, mas começando o dia em Londrina com 12, 13, 14 graus e as máximas 24, 25, 26 graus. Ou seja, não teremos ondas de calor ao longo da semana, serão temperaturas bem agradáveis ao longo desses primeiros dias do mês de julho. Te convido agora a conferir alguns dos destaques do Jornal Hoje desta segunda-feira. Olá, boa tarde, um excelente começo de semana, um ótimo começo de mês também. Logo mais no JH, vamos falar de respeito, tolerância e igualdade.
Uma pesquisa sobre diversidade revela que gays, lésbicas e bissexuais são os grupos que mais sofrem discriminação no país. E logo na sequência estão as mulheres. A violência urbana que assusta e traumatiza a população. Em São Paulo, o flagrante de 2 ladrões roubando o carro de uma mulher quando ela estava tirando o filho da cadeirinha. Entre janeiro e maio deste ano, a capital paulista registrou 42 roubos de veículos por dia, quase um roubo a cada meia hora. Sinal verde para andar de bike elétrica. A partir de hoje não precisa mais ter autorização especial para conduzir bicicletas motorizadas com velocidade até 32 km por hora. Essa medida deve ajudar a acelerar as vendas pelo país e vamos então falar deste mercado que tem crescido, especialmente nas grandes cidades. E o brasileiro está comendo mais carne de porco. O consumo por habitante cresceu 21% em 10 anos e a principal causa é a percepção da qualidade da carne suína, que também ajuda muito na variação do cardápio das famílias, especialmente quando a carne bovina pesa mais no bolso. Espero você então no Jornal Hoje, tem muito mais, não perca, um abraço e até já. E foi liberado totalmente hoje pela manhã o tráfego num ponto da BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná. É um trecho da rodovia que estava bloqueado já há um bom tempo. O motorista que passa pelo quilômetro 33 agora encontra as 2 faixas liberadas sentido litoral. Foram quase 9 meses de bloqueios no principal acesso ao litoral do estado e também ao porto de Paranaguá. Tudo começou em março, quando uma rachadura na pista causou o afundamento do asfalto. O DENIT precisou, então, intervir ali fazendo obras para justamente conter essa rachadura. Foi feita a colocação de massa asfáltica e também um aterro para que a água da chuva escoasse de forma mais fácil. Segundo o DENIT, a chuva, inclusive, teria sido uma das causas dessa rachadura no local. E o motorista que já enfrentava transtornos na BR-277 por conta dos deslizamentos que aconteceram no final do ano passado, precisou também lidar com este bloqueio no quilômetro 33. As obras começaram em maio, a previsão de entrega era para setembro, mas segundo o DENIT houve um adiantamento então do processo. O órgão ainda diz que a pista está totalmente liberada em condições de uso e que segue monitorando a BR-277 para evitar situações como esta. E antes de encerrar, mais telespectadores participando com foto. Leni mostrando o amanhecer em Açaí. Já abaixo, Marcelo, semana de lua cheia, excelente mês de julho. Desejo do Marcelo e de toda a nossa equipe também. Manuel, boa tarde. Nosso Tubarão tá feio, hein? Que fazem Tubarão amargando a zona de rebaixamento da Série B. E o Álvaro? Alberto, para a gasolina baixar de verdade, só o dia que o litro passar a ter 900 ml, porque o preço mesmo, né, Álvaro? Tá difícil a gente conseguir economizar. E assim, a gente encerra mais essa edição do seu Meio Dia Paraná, com mais imagens ao vivo de Londrina e convidando você a acompanhar o Globo Esporte, na sequência o JH. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima tarde e até lá! Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.